Olá, mais um TigreCast no ar, dessa vez falando de saúde, falando de medicina, falando de futebol, falando de parceria. TigreCast, que é o podcast oficial do Criciúma Esporte Clube. Semanalmente, sempre com convidados ligados diretamente e indiretamente ao Criciúma. Também estará disponível apenas em áudio no Spotify, para quem pretende apenas escutar, seja a hora que estiver fazendo academia, a hora que for deitar, enfim. Sem mais delongas, um agradecimento a estrelabet.com, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, e Rocha Alimentos, sabor e praticidade para todos os momentos. Apresentando o nosso convidado, o corpo humano é uma máquina, e essa máquina, a mais potente de todas, capaz de grandes feitos, além de possuir emoções e o livre-arbítrio. É posta em prova suas capacidades máximas através do esporte, e inúmeras vezes entram em contato umas com as outras, principalmente no futebol, colidindo, quebrando e sempre precisando de reparos. O nosso corpo é uma máquina, e para isso, a saúde é o bem mais precioso que possuímos. E também precisamos cuidá-las, principalmente os atletas, através de médicos da medicina esportiva. E falando em futebol e medicina esportiva, assim como na Copa do Mundo, tivemos a dupla dinâmica Romário e Bebeto, na medicina esportiva do Criciúma Esporte Clube, temos o Romário e Bebeto para chamar de nosso, os doutores Marcelo Beirão e José Carlos Guedin. Sejam muito bem-vindos ao nosso TigreCast. Ok. Obrigado pelo convite e nós estamos aqui para... E que honra essa comparação, A gente vê vocês dois juntos direto, sempre... Não, eu fui tomar conhecimento agora, assim, na minha cabeça, o Dr. Guedin e o Dr. Beirão entravam junto no Criciúma desde sempre, mas são décadas que separam, né? Mas vocês estudaram na mesma universidade, fizeram a mesma residência, que vocês vão contar depois pra gente, só que com décadas de diferença. O Beirão um pouco 10, 15 anos antes, depois do Dr. Guedin. Vou apresentar também a Nicole. Sejam muito bem-vindas, Nicole, ao TigreCast, conversando com o Dr. Beirão e o Dr. Guedin. Obrigada, Didé. É um prazer estar aqui com os senhores. E eu queria começar com uma pergunta. Primeiro, muito bom que estamos em uma ótima fase sem lesões. Mas eu queria saber quais são as lesões que os senhores mais costumam atender. Normalmente, dentro do futebol, as lesões corriqueiras, né? São os entorses do tornozelo, as lesões musculares também são bastante comuns. Algumas outras coisas de lesões articulares do joelho, que nós trabalhamos mais com essa especialidade também. Então a gente atende bastante, não só no Criciúma, mas também no esporte amador. E hoje a gente pode dizer que no Criciúma Esporte Clube, no nosso departamento médico, nós temos uma assessoria de um grande grupo de colegas especialistas em todas as áreas. Nós, eu e o Guedin, a gente faz especificamente cirurgia de joelho, mas tem outros colegas que nos auxiliam nas demais cirurgias de tornozelo, cirurgia de quadril. Então a gente tem uma grande equipe de colegas que também se colocam sempre à disposição para nos auxiliar. Então a gente tem, no nosso departamento médico, a gente está muito bem servido. Eu acredito também que é uma profissão muito exigente, não é? Como é que vocês lidam com essa pressão? Isso. A gente sabe que o tratamento que a gente coloca para o atleta é um pouquinho diferente daquilo que a gente faz no nosso consultório. No nosso consultório eu sempre aviso, a gente sempre fala com os nossos pacientes lá, não tem o mesmo tratamento, porque eles fazem, às vezes, o tratamento uma vez por dia, uma fisioterapia uma vez por dia. Nossos atletas têm de manhã, de tarde, à noite, tem um staff atrás deles. É incrível que o atleta ele fica mais tempo trabalhando quando está em recuperação do que quando não está em recuperação, né? Essa recuperação... Acontece isso aí, digo. Tem cá de falar, doutor Beirão, quando é que vai estar pronto? Quando é que o atleta vai estar pronto, assim? Isso é uma coisa natural, né? Claro. A comissão sempre quer contar aquela cidade, claro, né? Os melhores atletas nas melhores condições. Então, é uma coisa absolutamente natural e compreensível que sejamos cobrados, né, em relação a retorno. Mas é uma coisa que a gente sempre destaca, né? A gente tem que respeitar a reabilitação de cada um. A Nicole tem um período de X, o Didé tem um período Y, o Belinho tem um período, né? Pode diferenciar de um para o outro, mas em média, né? A gente é realmente cobrado para isso, com toda razão. E a gente se sente feliz em poder dizer que
que hoje a gente tem também no nosso departamento uma equipe bastante boa. Nós temos 3 fisioterapeutas, né? A equipe de massagista, fisiologia, nutrição, que dão as empresas que estão conosco no departamento médico, né? Os nossos parceiros, e que realmente assim, nos dão um suporte bastante grande para que a gente coloque o atleta novamente em condições e normalmente em um período bastante curto. Como é o espaço aqui do clube? E pode mencionar também esses parceiros que prestam serviço para o Criciúma? Nós temos aí de longa data, né, a imagem que nos propicia sempre a realização de exames de imagem a qualquer hora, a qualquer momento de sangue que sempre estão disponíveis. A Unimed, né, que há 2 anos começou a ser o grande parceiro do clube, que hoje traz muitos benefícios para nós, do departamento médico. A Cardio Milênio, que realiza todos os exames cardiológicos, né, dos atletas em todas as categorias. E é de se ressaltar que todos os colaboradores em todas as categorias, né? Sub-20, sub-17, sub-15, sub-14, todo mundo faz exames cardiológicos com a Cardio Milênio. E o último que nós tivemos, que foi o nosso último parceiro aí, que não menos importante, que é a Criox. Que é mais recente agora. A Criox. Realmente assim, a gente tem feito um trabalho maravilhoso com eles, de reabilitação de atletas, de tratamento de lesão, e que nos ajuda a propiciar uma boa recuperação. A Criox, eu posso estar enganado no termo, é hiperbárico que eles fazem exames, enfim, o que seria? Eles fazem a medicina hiperbárica, né, que é uma câmara com oxigênio, uma pressão total do oxigênio, fazendo com que o atleta recupere de uma forma mais fácil da lesão, né, e também trate, ele recupere de uma fadiga pós-jogo, e também recupere mais precocemente uma lesão. Uma curiosidade que me veio agora, como os doutores. Acontece no futebol, eu digo assim, a palavra final, se o atleta pode jogar ou não, fica pelo técnico ou fica pela comissão, não digo departamento médico. E acontece alguma situação, por exemplo, o técnico ou o jogador quer muito jogar aquela partida decisiva e mesmo contra a vontade do departamento médico ele vai, ou ele evita se consultar porque tem medo de departamento médico me vetar. Acontece isso aí no futebol ou é algo muito raro hoje em dia? Isso é uma coisa bastante comum, né? Mas por isso que existe a integração entre preparação física, os médicos e o pessoal, o nosso técnico, né? E então a parte de fisiologia, não nos esquecendo também do Dr. Ricardo, que é o nosso colega que está aí há bastante tempo no Criciúma, né? Que está no dia a dia do Criciúma, que viaja com o Criciúma. Então, o retorno do atleta sempre é um estudo que é feito sempre. O departamento médico não vai liberar atleta com problemas, né? A gente sempre tenta liberar o atleta de uma maneira, a parte médica, bem. Mas depois também existe a parte física, a parte também de outros departamentos que tem que analisar, né? A parte de fisiologia. Então, claro que a liberação do atleta não é só o departamento médico. A gente libera quando a parte médica está bem. Às vezes eu até não me expressei corretamente, mas quando se trata, por exemplo, o atleta sentiu um pouco a coxa e eu não quero mostrar para o departamento médico porque agora vai ter jogo importante na semana que vem, enfim, acontece alguma coisa desse tipo? Existe sim. Isso, o atleta não quer perder a sua vez, ele não quer deixar que alguém pegue a sua posição. Mas o atleta também, hoje em dia, ele é consciente de que, sabendo que se ele tem alguma lesão que ele pode agravar, ele vai visitar o departamento médico que não tem condição. E além disso, hoje a gente tem recursos lá do clube, aqui no clube, no nosso departamento médico, que pode detectar uma área de lesão, mesmo que o atleta não nos refira, que é a termografia. Sim. É um estudo que se faz uma fotografia do atleta e aí mostra zonas de maior captação de processos inflamatórios que podem sugerir um processo de lesão muscular ou qualquer tipo de lesão. Então, mesmo que ele não nos diga, essa imagem capta alguma alteração no músculo que aí vai ser direcionado para a pesquisa. Agora vem um questionamento antes de passar para a Nicole.
Então vocês trabalham também com a previsão de uma lesão, então uma possível lesão. A partir desse diagnóstico, o departamento médico entra em ação ou vocês encaminham algo, seja para preparação física, alguém, para um especialista para poder prevenir a lesão? É a cargo de vocês ou de outra área? Na verdade, quem faz esse teste, essa Prevenção. tomografia, é a fisiologia. Isso fica a cargo do fisiologista, que hoje o nosso fisiologista é o Israel. Então, ele faz esse teste. Então, claro que sempre tem que correlacionar a imagem que é captada com o que o atleta refere. Não é só a imagem isoladamente. Então, a partir do momento em que fecha, eu tenho dor, e ele faz uma captação de imagem que tem uma sugestão de lesão, aí esse atleta é encaminhado ao departamento médico, para que seja avaliado com detalhes, realmente assim, se existe compatibilidade entre a dor e a imagem, e a partir daí sim, aí pode ser retirado do treino ou feito. E mesmo porque esse aparelho também ele detecta uma sobrecarga de alguém que jogou um futebol hoje. Depois do futebol, se ele for fazer o exame, vai dar positivo e na realidade não é uma lesão. Foi uma sobrecarga que ele botou em cima daquela musculatura, então realmente isso existe, né? Doutor Beirão, o senhor comentou anteriormente que cada um tem o seu tempo. Eu teria meu tempo, o Didé teria o tempo dele. Já ocorreu de algum atleta e tratar de alguma lesão e reclamar, tipo, mas tal atleta se recuperou mais rápido, porque eu tô demorando tudo isso? Sim, isso é comum, né? Mas isso, claro, que a gente tem que colocar. Depende do tipo de lesão, do grau de lesão. E de cada organismo tem o seu tempo de recuperação. A idade. A idade do atleta, o descanso, horas de sono, de repouso. Então, tem uma série de coisas assim que influenciam. Porque, na verdade, não é uma batata só igual no departamento médico ficar deitado. Ele tem que colaborar na sua recuperação, né? Cuidado com ingestão de bebida alcoólica, boa noite do sono, relaxar. Existe uma série de fatores. Uma boa nutrição, existe uma série de fatores que ajudam na recuperação mais rápida ou não. E não é o fundamental, mas sim, eu também ando no surgir do álcool, os álcools ajudam bastante na recuperação do atleta. E eles lidam com isso com facilidade de entender ou eles têm um pouco de dificuldade de aceitar, tipo, que alguns podem demorar mais? É muito fácil de entender isso, porque a partir do momento que nós fizemos o diagnóstico, a gente entra e conversa com o atleta e explica, olha, atualizar é isso, que foi um tal grau de lesão, e normalmente o tempo médio é de X semanas ou X dias. E a partir daí pode antecipar, como pode ir um pouquinho mais. Todo mundo, a partir do momento em que a gente explica direitinho qual é o tipo de lesão uniforme, isso é bom. Hoje, no editorial, eu falei um pouco da dupla Romário e Bebeto, comparando também, porque vocês estão sempre juntos, mas a parceria de vocês começou praticamente 2 décadas, né? Mas antes da parceria de vocês, queria conhecer um pouco da história de vocês. Ambos são de Criciúma, né? Da região, e o Dr. Guedin já é comerciário raiz, né? Não sei se o Dr. Beirão pegou a época do comerciário também. Pegou também? A volta, né? Em 76, 77, né? Eu sou um pouquinho mais jovem. Eu não peguei nem... Na volta do comerciário eu peguei. Eu não peguei nem a Copa do Brasil, nasci depois, mas eu também não peguei a Série B de 2002, mas foi por vergonha na cara mesmo, porque eu não gostava de futebol. Mas olha só, então, queria contar se vocês realmente são daqui da cidade de Criciúma, como é que era a infância de vocês, a relação de vocês com o futebol, sempre existiu ou existiu a partir do momento que vieram para o clube? Bom, ideia assim, da minha parte, o meu tio foi diretor aqui acho que ele foi presidente aqui da época do comerciário, que foi o Honório Búrigo, né? Ele foi presidente aqui do Criciúma, do comerciário. A minha família lá, eu e a minha mãe, nós torcíamos para o comerciário, meu pai era atlético. Ali Atlético... Que existiam vários clubes na cidade. Exatamente, aqui tinha Próspera, Atlético, o Comerciário e Atlético Metropol. O lendário Clésio Búrigo? Não, né? O Atlético era ali do lado da igreja da Santa Bárbara. O jornalista o Clésio Búrigo jogava em algum dos times ali da de Criciúma. Eu acho que ele jogou no Atlético, acho que foi. E aí, então, assim, a gente sempre gostou de futebol. Quando eu saí para estudar, depois na volta, eu ainda, quando era estudante,
ainda participei de alguns eventos aqui, porque o Dr. João Cantovski era o chefe do departamento médico aqui na época. E ele, quando eu entrei no Hospital São José, e ele era o chefe do serviço lá também, me convidou para entrar aqui no Criciúma. Isso depois de ter feito a faculdade, a residência? Depois de ter feito a faculdade. Mas durante a residência eu já tinha viajado com o Criciúma. Eu até estava com alguma dificuldade de lembrar algumas coisas. E vocês sabem que eu acho que eu considero a enciclopédia do futebol aqui em Criciúma o Márcio Cardoso. Né? Até conversando com ele ontem. Ô Márcio, eu me lembro que eu participei de um campeonato nacional do Criciúma, que eu viajei para o Mato Grosso, viajei para São Paulo, e aí ele me disse assim, não, foi a Taça de Prata. Foi Taça de Prata naquela época que o Criciúma já disputou nacionalmente. O Márcio é uma lenda. Ele sabe tudo, né? E então, daquela época, eu entrei com ele, e depois o Dr. João se afastou. E aí quando entrou, na época o nosso presidente era o seu Oswaldo Souza ainda. Nós usávamos uma camisa azul e branca. O distintivo era o mesmo do Comerciário, só escrito Criciúma Esporte Clube. E nós tínhamos jogadores na época, Laerte, muitos jogadores que passaram por aqui. Então o Criciúma era bastante bom. Na época era aquela briga entre ainda Comerciário, antes era o Comerciário Metropol, depois como saiu o Criciúma, que aí tentaram juntar todas as equipes da cidade, que muitos não aceitaram, né? Mas aí eu entrei no departamento médico e aí quando o nosso presidente Angeloni entrou em 84, aí eu entrei como chefe do departamento médico e fiquei durante bastante tempo. Não foi todo o tempo, porque também depois entrou outros colegas também, mas eu fiquei sempre no departamento médico, na parte da ortopedia. E de lá não saiu mais, né? Não, fora algumas vezes, alguns períodos em outras gestões que saíram, mas sempre ligados ao Criciúma, né? Entrou na medicina por causa do futebol? Não. Na época que eu entrei na medicina, não. Futebol comigo, assim, como diz assim, se alguém perguntou, como é que tu jogou bola alguma vez? Eu disse, não, eu nunca chutei um pau no gato. Eu era muito ruim no futebol, né? Brincava, gostava de brincar com o pessoal, mas não era minha praia, não. Não, eu sempre gostei da medicina e eu sempre digo que eu entrei na medicina para fazer ortopedia desde o primeiro dia que eu entrei já estava decidido, então, na universidade para se fazer ortopedia. Desde o primeiro dia. Olha só. Eu sempre digo que eu não sei se é porque eu tenho um problema num dedo da mão que me deixaram sem tratamento, talvez tenha sido isso, mas a vida inteira eu gostei da parte da medicina e eu entrei para fazer ortopedia. E o Dr. Beirão, como é que foi a infância daqui de Criciúma, a relação com o clube, como ingressou? Eu sou nascido e criado ali perto da Gruta, embaixo do lote 6. Ao contrário do Biguinha, eu sempre fui craque de futebol. Sempre joguei muito. Era o Romário de verdade. Ousadia, né? É daquele que, se não fosse o joelho, aquela vez estava no Real Madrid já, né? Mas eu sempre gostei de jogar futebol, sempre gostei na infância, adolescência, sempre gostei. Não jogava nada, mas eu gostava de jogar futebol. Peguei na época, como eu falei, na época do retorno comercial, em 76, 77, comecei já a vir os jogos aqui nesse estádio aqui, onde era um barranco lá do outro lado, não tinha nada. Então, em 76, 77, eu acompanhei durante todo o tempo que eu estava em Criciúma, eu vinha aos jogos, peguei mudança de nome, mudança de uniforme, assisti Copa do Brasil, tudo lá de bancada. Então, aí eu fui fazer faculdade, fiz a faculdade na mesma universidade que me pedi, que é a Universidade Católica de Pelotas. Então, a gente se formou. Nós nos formamos com exatamente 10 anos de diferença. Olha só. Eu me formei em 90 e o Biguinho em 80. Mas não se conheciam quando se 79. Quando se formou, vocês não se conheciam? Não, a gente não se conhecia
né? A gente acabou se conhecendo. Aí nós fomos fazer exatamente a residência no mesmo hospital. Eu acho que vocês algum dia nos anos, sei lá, 2010, por aí, estavam conversando, tô estudando onde? Estudei lá em Pelotas. Eu também estudei lá, como é que a gente está trabalhando há anos e não sabia disso aí? Tem uma coisa interessante, assim, que eu e o Biguinho temos 10 anos de diferença na idade. A gente tem 10 anos de formatura na mesma universidade e 10 anos de residência no mesmo hospital. Olha só. Exatamente 10 anos. Não se conheceram na residência também? Aí quando eu estava acabando a residência, o Biguinho acabou indo lá no hospital, fui visitar lá. A gente ia sempre, depois que a gente saiu de lá. A residência, ele acabava voltando lá no hospital onde a gente fez a residência era no Hospital Independência, ali em Porto Alegre, era um hospital só de ortopedia. E aí a gente começou a conversar lá no meu último ano de residência. E o senhor já trabalhava no Criciúma ou ainda não? Já. Já? Já. Eu entrei aqui em 82, né? Eu, embora tinha já viajado um pouquinho antes, mas oficialmente eu entrei em 82. Já trabalhou naquele jogo que o Criciúma goleou o Flamengo campeão mundial do Zico ou não? Ou chegou um pouco depois? Na época, não, eu já estava aqui, já estava no Criciúma, mas naquela época quem fez o jogo foi o Dr. Paulo Bilioli, Olha a gente tinha, sempre nós trabalhamos, a gente tem, nosso trabalho não é remunerado. Desde que nós entramos no Criciúma, a gente nunca teve remuneração. Então nós trabalhamos aqui por amor à camisa, desde o início. Mas nós sempre tivemos algum médico que fosse funcionário do clube para poder viajar, porque a gente não tinha esse tempo, né, de deixar os nossos pacientes, deixar as nossas cirurgias para poder viajar. Então, desde então a gente está no clube, mas sempre fazendo um trabalho voluntário. E quando vocês se conheceram, que o senhor já trabalhava, o senhor já pensava, nossa, um dia eu vou trabalhar junto com ele no Criciúma? Não, mas acabou acontecendo naturalmente, né? Porque eu acabei minha residência, eu voltei para Criciúma e o Biguinho trabalhava no Hospital São José e eu trabalhava no Hospital São João Batista. E na verdade nós somos os pioneiros porque existia sempre uma coisa... A rivalidade. Quem trabalhasse no São João não poderia entrar no São José e ao contrário. Nossa. Né? Isso é lá das antigas, né? Então, a partir do momento em que a gente, lá por 98, a gente começou a trabalhar junto, né? E aí nós quebramos esse paradigma. Então, o Guidinho começou a entrar no Hospital São João, que eu levei e ele me levou para trabalhar no São José. Então, aí a gente começou a trabalhar, a operar junto, né? E hoje já fazem 25 anos que a gente opera juntos. Então, todas as cirurgias nós estamos juntos. Tá? E aí, religiosamente, então, isso seja no futebol ou seja com os pacientes de vocês? Todas as nossas cirurgias nós estamos juntos. Mesmo que se uma cirurgia que seja para um fazer, nós estamos juntos sempre. Ai, que legal, né? E aí, em 99, aí o Guidinho me trouxe para o Criciúma. Em 99, fim de 99 e 2000. Eu não trabalho sem ele, tem que trazer. Aí eu comecei a trabalhar inicialmente na categoria de base, fiquei 2, 3 anos na categoria de base, né? E depois aí a gente começou no profissional. Nos anos 90, então, tu ainda estava na parte da residência, então? Eu acabei minha residência em 93, quando eu voltei para o Criciúma. Tu não chegou a pegar usando a Copa do Brasil, a Libertadores, tudo? Não, eu peguei na bancada. Naquela final da Libertadores lá em Porto Alegre, eu estava lá, eu morava lá. Aí eu estava lá, na final eu estava aqui como torcedor. Claro. Pois é. Alguma boa lembrança como torcedor? Vou apertar dos dois, né? Primeiro aproveitando o gancho. Como torcedor? Sim, essa é a nossa primeira lembrança, né? Copa do Brasil, né? E depois, aí como profissional, aí, as grandes conquistas que nós tivemos, né? 2002, 2006, depois dos vários acessos, campeonatos estaduais e tal, mas só de Nós estamos juntos no acesso e no descenso. Nós já tivemos na Série A, B e C. Vocês passaram por todas, né? Nossa, olha, é incrível isso. Literalmente, né? E na doença e na saúde. A gente só pegou a parte boa do que a gente não pegou na queda, a gente não caiu no espinho, né? Nós já tivemos assim, de um ano para A, do outro seguinte ano para B e do outro seguinte ano para C. Nós passamos um período em que nós tínhamos
o pessoal da base. A gente trazia o pessoal da base, trazia escova de dente, pasta de dente, sabonete, ele trazia para amizade. Porque eles moravam aqui em cima, né? Eles moravam aqui na... Isso nos anos 2000, eu lembro, eu já passei uma vez no quarto dos atletas, tudo. Sim, no início dos anos 2000. Já eu... Formou toda essa geração aí. Foi Pedro Orleanes, o Michael Berlato, o Robertão, o goleiro. Eu lembro do tempo do Jean Coral. Eles causam tudo aqui. O Éder. O Jael, quando ele jogava no profissional, ele dormia no quartinho aqui ainda, aqui em cima. Um monte de gente, todo mundo, que a gente se manteve em contato aqui, essa turma toda. E muitas vezes a gente trazia coisas básicas de item de higiene para eles, porque o Guri não tinha dinheiro para comprar. Então a gente acaba não trazendo, levando dinheiro, a gente acaba deixando dinheiro lá atrás, né? A gente foi muito. Agora, o senhor falou que o clube não tinha essa grande estrutura, né, que tem hoje em dia. Então, qual que é a diferença de tratar os atletas hoje em dia comparado com antigamente? É muita mudança também, né? Assim, na época, eu nem digo na época do Beirão. Para agora já teve uma diferença enorme. Imagina, vocês pegaram o do Guedinho nos anos 80 o do Dr. Beirão 99 para 2000, nossa. Na época dos anos 80, a gente usava toalha quente. A gente não tinha... Era bem limitado. Era bem limitado, então, e se resolvia, né? Nós fazíamos das tripas coração, mas a gente fazia muita coisa que hoje em dia não se admite mais. Mas é que a própria medicina mudou muito, né? Evoluiu muito em todos os sentidos, né? Então as mudanças ocorreram e a gente também foi evoluindo, né? Essa evolução ocorreu em todos os lugares. Tanto que assim, hoje em dia os atletas que trabalham, que jogam fora do Brasil, eles preferem vir tratar no Brasil. Porque o tratamento que se dá a eles aqui é diferenciado daqueles que eles fazem lá fora. Lá fora eles são tratados como qualquer um outro mortal, né? Aqui nós sempre dizemos assim, nós mortais aqui, e eles aqui não, eles têm um tratamento especial aqui no Brasil. Por isso que eles gostam muito nas reuniões que a gente tem ido na CBF, eles sempre são convidados e eles dizem assim, não, tratamento igual no Brasil não existe. Por isso que a gente prefere vir aqui, porque a gente sabe que aqui a gente vai sair bem. Os senhores acreditam que isso pesa para uma pessoa de fora dar preferência em fazer faculdade de medicina aqui no Brasil ou até mesmo procurar na área de trabalho aqui? Não diria que eu vir para cá para fazer a faculdade, mas eu digo que a especialização nossa hoje e aquele que o Beirão falou que os médicos hoje aqui não perdem para ninguém, realmente eles a interação que existe hoje entre o Brasil e os médicos lá fora é bastante grande. Você estava falando um pouco da história, me veio uma curiosidade assim. A gente sempre vê vocês atuando no campo. Agora, principalmente um pouco mais ali do Dr. Ricardo, que esse Dr. Ricardo está viajando como clube. Dr. Beirão, como eu sempre, eu lembro que eu assistia bastante o Dr. Beirão fazendo os atendimentos. Eu quero perguntar para vocês lembram o primeiro atendimento em campo e como é que foi a adrenalina desse atendimento? Você está forcejando. A adrenalina não tem como esquecer, né? Olha, eu acho que a primeira vez que eu entrei num campo, a medicina, eu sempre digo que a nossa medicina dentro aqui é diferente da nossa medicina lá fora. Então, realmente, na primeira vez que eu entrei, eu acho que eu até conversei com o doutor João, que era um médico, assim, fica perto que eu quero saber. Né? O problema é que a gente tem que aprender muita coisa e a malandragem do jogador também. Né? A gente sabe que tem alguns que caem ali do outro lado, mas que não foi grandes problemas, né? E tudo isso a gente tem que ainda aprender. Mas aprender isso demora. Uma coisa que a gente não é de um dia para o outro que a gente vai aprender esse tipo de coisa. Eu levei mais de 3 anos para me aprender tudo isso. O Beirão também entrou, e a gente conversava muito a respeito disso, né? Porque
Tem as simulações? Tem. Mas também a gente tem que também saber como abordar aquela lesão, como saber como conduzir o jogador que está lá dentro do campo, né? Muitas vezes, a gente tem que pedir uma substituição, e muitas vezes a gente sabe que aquela lesão, embora ele esteja sentindo bastante, ele tem condições de continuar jogando. Então, tudo isso é difícil. Eu digo assim, é difícil lembrar essas coisas, mas eu me lembro que quando eu entrei pela primeira vez, eu tremi na base. E nessa questão aí, que às vezes ele está sentindo muito o jogador, mas o senhor sabe que ele tem condições de continuar jogando. Eles não reclamam, tipo, não, mas eu tô com dor, eu quero sair sim. Mas acho que que a orientação médica e aquilo do que a gente tem conhecimento, se passar para o atleta e dar segurança para ele, ele vai continuar. A gente sabe que quando tem algumas lesões que a gente assim, ele não vai aguentar, ele vai sair, vai acabar saindo, ele vai pedir para sair. Mas tem muitas coisas que a gente assim, vamos lá, né? Vocês sendo médicos, vocês ainda fazem aquela função de, não, tu tem condição de jogar, é mais ou menos isso, né? A gente tem que priorizar o que o atleta sente, né? Porque a gente, por mais que a gente fale, a gente não somos nós que estamos sentindo a dor, né? Então isso, às vezes, é meio subjetivo. É que às vezes eles acham que se a gente der isso vai depender do conhecimento que a gente tem, né? Mas claro que valorizar sempre é tranquilo, mas às vezes eles acham que isso aí pode agravar alguma coisa, e se a gente tem essa ideia de dizer, tenta ver se vai continuar um pouco mais. Mas a tendência hoje em dia, também assim, nós temos hoje banco, a gente tem mais jogadores que podem substituir, então a gente não vai tentar nunca agravar uma lesão de um jogador em função de que o clube o time está precisando. Nosso trabalho é médico, então nós somos médicos, né? Nós temos que priorizar a parte de saúde do jogador. Mas eu entendi o que o senhor quis dizer, que o que vocês falam pesam bastante para eles, né? Eles confiam bastante, eles têm certeza que vocês falarem dá conta, eles acreditam, tipo, então eu dou conta. Isso aumenta a confiança deles, dá para se dizer assim? Eu li que existe uma situação que é de extrema importância, que a gente, como médico, a gente tem que trabalhar com a razão. Como torcedor, nós trabalhamos com a emoção. Né? Mas na hora de tratar o atleta de, olha, tem condições de aí nós temos que trabalhar com a razão. Por mais que a gente queira, em um jogo, contar com um atleta X, a gente tem que respeitar a razão. Porque tu, como torcedor, vamos jogar. Dá para jogar no meio, mas a razão demonstra que o cara não tem isso. Então, aí a gente conversa, olha, um pouquinho seguro. Nós precisamos de pro outro jogo, se for agora, de repente vai ficar mais 2, 3 semanas fora. Isso é muito comum. E essas conversas, elas acontecem no atendimento em campo? Essas conversas com o atleta acontecem no atendimento em campo? Não, atendimento em campo é muita adrenalina. Não tem condições de a gente tomar uma decisão dessa baseada na emoção, ali do jogo. Depois que baixa a poeira, sim, aí no outro dia, depois no médico, conversa com o atleta. Agora, vamos conversar no dia de jogo, não tem como. Para tirar o gramado, isso aí vai depender muito da dor dele, dependendo da lesão, tem exame, isso aí. E nesse momento de adrenalina, o atleta está sentindo. Como é que acontece, por exemplo, o atleta vai sair do gramado? Não, decisão é dele, é decisão de vocês. Vocês chegam a falar assim, não, tu vai ter que sair. Não quero, eu tenho condição de jogar. Acontece alguma coisa assim? Como é que... Continuamente. Que a gente quer que o atleta saia para não levar o preço certo e continuar no jogo. Então, isso é uma coisa que acontece frequentemente, acho. Existe o tempo para o atendimento acontecer dentro do gramado? Vocês sentem aquela pressão, tem que ser rápido porque o jogo tem que continuar? Hoje a única lesão tem uma emergência e que eu tenho que prestar atendimento imediato, se não depende de autorização do árbitro para entrar em campo, são os traumas de crânio. Nessa situação,
tu não precisa esperar ninguém te autorizar a entrar em campo. Viu que o atleta bateu com a cabeça, tu já pode entrar diretamente sem autorização do árbitro. A bola pode estar rolando lá no outro lado, mas se tu viu, né, que ele bateu com a cabeça, tu pode entrar. Se ele bateu com a cabeça do outro atleta, já pode entrar, então. Pode, Já. na trave, bate, seja lá como for, choca com o próprio companheiro do time. Então, a título ucraniana é a única condição que tu tens. Que o árbitro não pode proibir. O árbitro não pode proibir de entrar. Nas demais atendimentos, tu tens que ter autorização do árbitro para entrar. Certo. Detalhe interessante, a gente vê muitas vezes o atleta batendo de cabeça com outro atleta, não me falha a memória, isso já aconteceu agora com o Criciúma recentemente, não posso estar enganado aqui, ou foi em outro jogo. Então, vocês estão autorizados a entrar para ver se é traumatismo craniano ou não. Não, mas para ver se é suspeita de um trauma craniano, tu pode entrar. Independente de o juiz te permitir ou não. Nas demais situações, nós, para entrarmos em campo, tem que autorizar a entrada do médico e do fisioterapeuta. E nada demais. E essas lesões são as mais difíceis, às vezes, da gente decidir, porque o atleta nunca quer sair, né? É um trauma de crânio, a gente sabe que é uma coisa bastante delicada. E eles às vezes não querem sair. Não querem sair, não, tô bem, mas muitas vezes que a gente... E analisar isso de longe, se eu suspeita, é isso que eu fico surpresinho. Detalhes. Dida, mas a gente o prestar atenção na hora do lance, e aí é uma coisa que até os próprios colegas deles, na hora, já chamam. Já viu que o problema não é tão simples, eles chamam. E casualmente esse grupo nasceu por conta do Criciúma Esporte Clube. Numa reunião nós tivemos na CBF e uma colega que trabalha na CBF ligando, perguntou se a gente não podia... ia ser apresentado um caso de um jogador que fez uma fratura aqui em Porto Alegre e foi tratado depois no Rio de Janeiro, que era um jogador do Botafogo, e se a gente podia saber, conversar depois se a orientação foi tudo correta e tal. E na época eu lembro que o presidente da CBF estava junto na reunião e aí eles fizeram a pergunta: o que você achou do atendimento aqui? O que aconteceu? O cara fez uma fratura de tornozelo ali em Porto Alegre, jogando contra o Internacional, e o colega não tinha conhecimento de locais para ser atendido, para fazer o raio-x do atleta, e um colega do Grêmio que orientou a procurar um hospital lá em Porto Alegre para fazer. E aí, quando ele chegou lá, perguntou o que a gente achou do atendimento. Assim, olha, achei legal, mas só que tem uma coisa. Nós aqui que viajamos muito para o Criciúma, nós tínhamos que ficar no antidoping. Às vezes isso demora muito, às vezes quando o jogo é muito tarde. E às vezes a gente tinha que tratar... Nós tivemos uma vez um atleta que teve um trauma craniano lá em Recife. E eu precisava levar esse atleta para fazer uma tomografia depois do jogo. Mas tive que fazer o antidoping. Não tinha mais ninguém. Fiquei esperando até quase 2 horas da manhã para terminar o antidoping, e depois tive que levar o jogador para fazer um hospital para fazer uma tomografia. Aí nós não jantamos, dormimos mal, todas essas coisas, e ainda fomos atendidos num hospital que a gente não conhecia lá. Aí eu perguntei por que na Copa do Mundo foi dado opções de atendimento nos locais onde houve os jogos da Copa, e nós não temos um local para a gente atender alguma referência. Isso foi num sábado. Domingo a gente voltou embora. E eles criaram um grupo de WhatsApp com todos os médicos da Série A na época. E nós tivemos que indicar 3 locais da cidade que a gente poderia mandar para eles. Então naquela época ainda, né, nós fizemos um folder com os hospitais da cidade que a gente tinha conversado para atender, e clínicas também. E a gente entregava sempre no início dos jogos. E isso foi criado por causa do Criciúma, que na época que nós fizemos lá,
Tanto que teve uma época que a gente ficou afastado do clube, mas eles pediram para a gente não se afastar do grupo, porque a gente tinha sido pioneiro nessa história e conversado, e a gente tem essa interação bastante grande ainda. Então, só para entender, onde vocês vão, vocês já têm conversado com umas 3 opções de hospitais hoje. Mas ideia, isso aí naquela época a gente tinha até um folder aqui que a gente fazia. Hoje em dia, a gente nem tem mais isso, né? Eu não sei como é que ficou, mas os próprios colegas dos outros clubes, como a gente tem essa interação bastante grande, se acontece alguma coisa, a gente indica. Aqui, nós, né, quando acontece alguma coisa, que o Beirão está ali, diz assim, ó, se acontece alguma coisa, a gente já liga, já tem falado com o pessoal do Hospital São José ou do Hospital da Unimed. Teve um jogador de esporte, eu não me recordo agora que ele se lesionou, mas foi uma situação meio grave, e o departamento médico do Criciúma foi atender o atleta do esporte sub-17. Não sei se vocês se recordam. Foi um trauma craniano. Foi. Eu acho que foi um trauma craniano. Eu lembro que eu trabalhei nesse jogo, estava transmitindo esporte em Curitiba, e estava lá falando com a assessoria. Porque hoje, assim, dentro disso que o Gui falou, hoje a gente quer facilidade para nós quando a gente vai fora. Então a gente cria facilidade para os outros jogadores verem. Então a gente normalmente já tem contato com um colega já no próprio campo, né, antes do jogo, precisar de qualquer coisa, a gente está aí e tal. Né? A gente tem os hospitais de referência, exato, quando de novo esse episódio aí do atleta da Chape, quando ele teve o trauma craniano, a gente já facilitou a chegada dele no hospital, a gente já entrou em colega com o médico, apontando isso, está aí um atleta, eu conheço, tal, para esse atendimento, e foi agilizado o atendimento, tanto que eles atenderam, fizeram fotografia, e já liberou, e o pessoal voltou no mesmo dia. Então, o que a gente quer para nós, quando a gente sai, a gente pode ser para os outros com a mesma facilidade. Né? Então, isso E olha, ajuda bastante. Né? ainda bem que a medicina hoje ela é bem evoluída, né? Eu estava pensando agora, imagina se o futebol fosse um esporte muito mais antigo. Imagina se fosse no tempo dos barbeiros, né? O pessoal que me entende que barbeiro não era barbeiro de barba mesmo, era médico aqueles que faziam tratamento na base bruta mesmo, sem anestesia, cirurgia tudo na rua, né? Tempo da Idade Média. Eu tinha que cirurgia, é verdade. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho que não sei se eu vou conseguir responder. O que é mais adrenalina? Vocês fazerem uma cirurgia ou vocês entrarem no campo? É fácil responder. A nossa cirurgia, a gente sempre tem pré-programado o que a gente vai fazer. Plano A e plano B. Aqui não. Aqui a gente não tem nem plano A nem plano B. Belém do Pará, Nianda do Paysandu, estava lá, né? Eu lembro, eu estava lá bem. Para subir para a CB. É verdade. Não, isso é que é confiança, né? Isso que é confiança. Agora, vocês que são cirurgiões também, o cirurgião ele tem muita, às vezes tem que praticar esporte, não sei se vocês praticam, até porque a gente sempre vê, né? Sempre vê, o médico cirurgião pratica esporte, para estar sempre em forma, né? Porque horas e horas, não sei se a área da ortopedia de vocês leva horas e horas de cirurgia, ou são cirurgias mais curtas, enfim. As nossas cirurgias não são cirurgias longas. Desde regra, as cirurgias duram 1h30. É que como nós trabalhamos juntos, então a gente tem uma equipe. Quando trabalhamos em equipe é mais rápido. Quando se trabalha sozinho, demora mais. Nós sempre operamos em 3 colegas. São sempre 3 cirurgiões na mesma cirurgia. Então, isso facilita muito, né? A agilidade em pensar, a agilidade em agir, no que fazer. Então, a gente... Não que a rapidez seja sinônimo de eficácia da cirurgia. É que enquanto um está fazendo uma coisa, o outro está fazendo outra. Então, para a coisa ir mais rápida, né? Falando nisso em cirurgia, algum tratamento, alguma operação de algum atleta que vocês têm uma grande recordação, que foi um grande feito? Aqui para o senhor. Já tivemos vários atletas operados por nós e que vieram depois aqui, inclusive, jogar contra nós. Nós já tivemos bastante. Mas algum marco especial?
alguma recuperação que foi dada como quase, vamos dizer, um linguajar popular, um milagre, esteve pronto há mais tempo, foi muito positiva a recuperação do atleta, alguma história assim de recuperação que vocês tiveram que foi vibrante? Eu, sinceramente, eu não me recordo, assim, Não. um caso especial. Sinceramente, eu não me recordo. Tiveram algumas lesões, claro, que são lesões mais graves, né? Às vezes tem atletas que me surpreendem em relação a esse cara, não jogava, tem uma artrose de joelho. E para lá e ó. Né? Então, porque aí muita grande, sim, sabe? Não. Cirurgia que tenha causado assim realmente é claro, sempre uma cirurgia, é importante destacar o que seja uma cirurgia, dependendo do atleta, isso causa um impacto bastante grande, né? Um atleta tem titular, não, pô, esse cara vai ficar fora aí 4 meses, 6 meses. Então tudo isso causa sempre um impacto muito grande, sempre uma expectativa em relação à volta. Mas isso já faz parte da nossa rotina, né? Acho que uma vez eu tive um atleta aqui que ele era da base do Criciúma, depois foi pro Próspera e ele até faleceu esse ano, Daniel Frasson. Foi um meia espetacular. E na época ele fez uma fratura de tornozelo e eu coloquei 2 parafusos no tornozelo dele. E logo em seguida ele foi contratado pelo Palmeiras. Aí a preocupação dele assim, pelo amor de Deus, doutor, e esses meus 2 parafusos aqui, o que eu vou fazer? Eu disse assim, vai. Eu assim, vai pra lá que não vai ter nenhum problema. Ele foi lá, jogou no Palmeiras, depois voltou pro Criciúma. Você lembra aquela vez que tu foi viajar, esse que foi viajar foi pescar? Mato Grosso. Nossa. Não, vai que eu fico tranquilo e tal. Vocês não vai ter no jogo aqui na 2002, 2003, a Série A. Nós em Curitiba. O Biguinho viajando, e nós tivemos 2 lesões de ligamento cruzado no mesmo jogo. Nossa. Meu Deus. Eu fui, tá. E a Rio deixou. Mas foi tu que falou, vai viajar. Às vezes está sendo uma situação assim, interessante. Olha, para ter uma lesão, às vezes uma expectativa de 2 lesões em 1 ano, nós tivemos 2 lesões de ligamento cruzado No mesmo jogo. E um outro dia, venho dar explicação para todo mundo, assim, e o menino pescando. Eu só imagino o Guedinho pescando lá, com o Guedinho escutando o Márcio Cardoso. 2 atletas com lesões graves. Ainda bem que eu fui viajar. O importante é conseguir a tilápia. É isso aí. Não, mas Tinha mesmo esse detalhe. E se eu não me engano, foi a 9ª semana que deu aquele problema que nós tivemos com o Paulo Baier. Na mesma semana que o Paulo Baier ele teve uma crise hipertensiva, também em 2002. Teve uma crise de hipertensão e ele foi levado no pronto-socorro do Hospital São José e ele foi medicado com uma medicação que não era permitida no doping. E o pessoal da cardiologia mais preocupado Com o problema dele, Estava muito alta. E aí, 2 semanas depois, Não, foi. Aí, 2 semanas depois, o Paulo Baier caiu no doping. E foi detectada a presença dessa substância gravíssima. Mas, claro, que ninguém fez isso propositalmente. Então, aí também as 2 lesões de ligamento cruzado anterior e o doping do Paulo César, do Baier, então imagina. E eu dando explicação. Mas aí depois o Zé caiu, o Baier foi absolvido, claro, porque a gente levou toda a comissão médica que foi absorvido pelo nome do PDR. Causou um estresse. E desculpa, esse colapso que tu falou, que o Paulo Baier teve, foi nervosismo, algum estresse, alguma coisa que ele teve? Não sei, eles ligaram que ele estava com uma pressão alta e aí a gente encaminhou para o cardiologista, sempre teve um cardiologista responsável, e a gente encaminhou para ele e a gente também não se deu conta dessa medicação, porque ele precisou fazer, ele tinha que fazer para baixar a pressão e caiu depois no doping e nós tivemos, claro, aquilo é um problema porque o atleta já
de início já é suspenso por 30 dias. Então, imagina, num campeonato, ser suspenso por uma coisa que eu não fiz, eu não cometi, na realidade, né? Assim, então, ficou uma coisa muito assim, estressante no início. O que o senhor falou é verdade, né? Tem todo um trabalho antes, por trás daqueles que estão no campo. Tanto é que o Criciúma tem o quadro Além das Quatro Linhas, que é justamente trazer reconhecimento para todos esses que trabalham fora das quatro linhas, né? Porque tem todo um trabalho antes de chegar lá. Uma coisa que eu queria perguntar para os senhores é que ambos acompanharam a transição do Comerciário para o Criciúma, né? E eu sempre que eu vejo isso sobre clubes que mudaram de nome, que antigamente era bem comum, eu fico pensando como os torcedores daquela época se sentiam com essa mudança. Porque hoje em dia seria algo gigante falar, tipo, o Criciúma vai mudar de nome. Imagina, como assim o Criciúma vai mudar de nome? Eu torço pro Criciúma. Eu queria saber qual foi esse sentimento dos senhores quando aconteceu isso, tipo, vai mudar de nome. Foi difícil, porque assim, aqui existia uma rivalidade muito grande entre Comerciário e Metropol. O que se pensou? O Metropol já tinha parado, existia ainda o Comerciário, e tinha o Atlético, tinha o Próspera, né? Mas eram clubes que não tinham grandes proporções aqui até dentro da cidade e fora no estado. Então se tentou criar um clube, por isso que se mudou do Comerciário para Criciúma, tentar botar o nome da cidade, para que todos entrassem no clube. Mas não foi fácil. Eu conheço até hoje pessoas que são do Comerciário que não admitem que o Comerciário virou Criciúma. Tu, Guedinho, como é que foi? Tu já aceitou de primeiro? Eu queria... Não, tranquilo. Tranquila ideia. Eu acho que assim, ó, quando foi criado isso aqui, que a coisa foi para a coisa melhorar muito, né, e elevar o nome da cidade, e tudo foi... vocês imaginam 4 clubes na cidade se dividindo, e umas coisas assim que não... uma coisa muito amadora. E aí se transformou num clube mais profissional, da coisa e crescendo como cresceu até hoje, né? Então, assim, muitas pessoas não aceitavam. E tem pessoas que... Meu pai mesmo era um cara que ele torcia para o Atlético Operário. Né? Ele não admitia torcer por o Criciúma. Imagina a dificuldade de ter que juntar todas as torcidas, né? Tipo, não vou me juntar, aquele lá é meu rival. O pessoal entendeu, acho que é a mesma coisa que Palmeiras, São Paulo e Corinthians se juntarem em ser um clube só. São Paulo não vai querer se juntar com um corintiano, com um palmeirense, mas é a mesma coisa essa lógica. É aquela briga que hoje existe ali em Tubarão, né? Juntar, fizeram Tubarão, depois Nercy Blues. Né? Uma descendência e tal. Não vou se entrar na cor nunca. Tá certo, a gente já vai indo para a reta final daqui a pouco, enfim. Só queria uma curiosidade aí, vocês pegaram décadas no Criciúma. Alguns jogadores vocês têm amizades? Eu sei que o Dr. Verão já era amigo do Éder, já visitou o Éder na Inter de Milão, já tem alguns outros atletas, enfim. Algum jogador que vocês tiveram uma grande proximidade desde do tempo que trabalharam com eles até o pós-carreira? Nós estivemos juntos lá na Itália. Olha, o Barbieri, quando foi o nosso meio de campo aqui, depois ele saiu daqui, ele foi jogar em Campinas, no Guarani de Campinas. Eu me lembro que naquela época o Neto estava começando, era um gurizão, né? Porque eu cheguei a visitar o vestiário deles lá. Depois, inclusive lá numa desses treinos lá, eu estava lá fazendo especialização com um colega em joelho lá. E ele sofreu uma lesão no jogo, o Barbieri, num treino, fez uma lesão de menisco. E aí eu indiquei os colegas que eram especialistas lá, e nós operamos ele juntos lá também depois. E depois ele veio para cá, foi nosso treinador aqui também, então a gente teve esse contato, né? Mas a gente sempre assim, a gente sempre tem contato com esse pessoal quando eles vêm aí, o Beirão tem bastante contato com essa gurizada também, porque ele trabalhou bastante na base e pegou muito esse pessoal da base que depois se transformou,
se transformaram não só aqui, que não ficaram, às vezes não ficaram aqui, foram para fora, né, Beirão? E lá ficaram profissionais, mas eles sempre lembram com carinho daqui do clube. Eles, quando podem, eles vêm aqui, fazem tratamento por aqui, preferem fazer o tratamento, preferem fazer cirurgia aqui conosco. Nós já operamos alguns dos atletas que foram embora e que vieram para cá também. E eu acho que isso aí é um agradecimento também. Tem atleta que passa que ali nem lembra que passando, nem se passa de passagem. Mas tem, muitas vezes, quando o grupo é o mesmo durante muito tempo, a gente acaba fazendo um grande relacionamento, né? O grupo de 2002, o pessoal de 2012, o grupo atual, que já trabalha praticamente há 2 anos. Vai ter gente querendo morar aqui depois de... Há 3 anos, né? Então, e aqui o pessoal das atletas antigas que hoje moram aqui, eles têm relacionamento com praticamente todos. Então, ou os atletas que passaram aqui, muitas vezes, às vezes nos têm como referência, às vezes estão mandando mensagem, acho que eu falo, então, isso é muito comum, né? Mas a gente tem sim, assim, bons relacionamentos, onde a gente guarda, porque futebol, o importante é isso mesmo, o importante é a gente fazer relacionamento, né? A gente tem amizade. Então, isso é o mais importante. Às vezes o que atrapalha o futebol é a bola, né? tem um bolo forte, futebol é muito bom, né? É tudo sincronia, só falta a bola entrar no... É bem isso. Tá certo, então, Nicole Mesquita, a gente já vai indo para a reta final. Tem mais algum questionamento para fazer com o Dr. Beirão, o Dr. Guedin? Eu queria saber qual que é a parte mais gratificante do trabalho de vocês. Porque lidar com lesão não deve ser fácil, né? Mas acredito que tem muitas coisas boas. Nós passamos por poucos recursos no início, né? No início, porque realmente a gente não tinha... Era muito difícil se manter e sempre... Às vezes o departamento médico ele é encarado como um gasto e não como um investimento. Né? O investimento que a gente tem que ter, porque é um investimento que o clube tem que ter, porque o atleta precisa voltar a jogar. E se você não tem investimento no clube, se você não tem investimento no departamento médico, acaba, às vezes, essa recuperação levando a muito tempo, né? Então, eu acho que isso aí é uma coisa que é bastante importante. Hoje o Criciúma está bem no departamento médico, a gente tem solicitado ao Guedes algumas coisas que a gente não tinha, a gente conseguiu bastante também, embora com menos recursos, junto com o nosso antigo presidente Moacir Fernandes. Depois, na época que entrou o Angeloni, então a gente conseguiu bastante coisa também. E agora o Guedes, a visão deles melhorou bastante, né, de saber que a gente precisa de um departamento médico forte para que a gente possa também recuperar esses jogadores mais rápido e trazer esses jogadores, como eu digo, um jogador que recebe um salário X, ele ficar parado 30 dias aí, é prejuízo para ele e prejuízo para o clube também, né? Tá certo, então nós vamos indo para a reta final do nosso TigreCast. E Nicole, muito obrigado pela participação, também pela parceria. Eu agradeço, José, pela parceria, agradeço aos senhores, foi um bate-papo muito interessante. Antes de eu entrar para o jornalismo, antes de eu saber que eu queria jornalismo, eu queria fazer medicina. Então, conversar hoje sobre medicina e sobre o esporte, o futebol, mais especificamente, foi muito bom. Aprendi bastante com os senhores. Obrigada. Tá certo, então, Dr. Guedin, muito obrigado pela participação, comerciário raiz aqui contando as histórias e também nos dando uma aula, né? Muito obrigado, Dr. Guedin. Obrigado também, Nicole, de ideia. Eu acho que é muito interessante, às vezes, a gente fazer alguns esclarecimentos, porque as pessoas, às vezes, eles têm uma ideia diferente, né? E aquelas pessoas que hoje entraram no clube e que estão aqui nos ajudando ali também, que eles assim, a gente não tinha nenhuma ideia de como é que é um clube de futebol lá dentro. Então, é interessante eles saberem como é que funciona lá dentro, como é que é o dia a dia do departamento médico, o dia a dia das outras
as outras partes do clube, de todos os departamentos, como é que funciona, que eu acho que é interessante essa divulgação que vocês fazem, isso é muito legal. Dr. Beirão, mais uma vez, muito obrigado pela participação no nosso TigreCast. Dr. Beirão, que é pai de um grande amigo meu de escola, né? Lucas Beirão, que agora estuda na França, enfim. Então, um abraço, Dr. Beirão, e muito obrigado. Eu acho que, em nome de todo o departamento médico, né? Fabrício, o Alan, do Bruno, que são os nossos fisioterapeutas, do Diego, do Camarguinho, que são os nossos massagistas, do Ricardo, que é o nosso outro colega médico, o Israel da fisiologia, o Maurício da nutrição. Então, a gente agradece essa oportunidade de colocar aos nossos torcedores esse trabalho que todo mundo faz, visando um objetivo único, que é o melhor dos nossos atletas. Tá certo, então... Então, o nome do departamento médico. Tá certo, então a gente vai indo para a reta final, já vamos se encerrando por aqui. Sempre bom mencionar que a parte técnica fica por conta do Gustavo Braga. A arte aqui com a apresentação de vocês dois foi o João Vitor, o design aqui do marketing. E também agradecendo a gerência da Viviane Olímpio e também aos nossos parceiros, patrocinadores, estrelabet.com, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, e Rocha Alimentos, sabor e plasticidade para todos os momentos. Também estaremos disponíveis somente em áudio no Spotify, além do YouTube, na TV Tigre e Estrela Bet. Valeu, um forte abraço.